Olá pessoal, aqui é o Tony Ventura e vamos começar mais um episódio do Tecnologicamente Falando. Esse episódio é patrocinado pela Zebra Technologies Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Estamos com mais um episódio do Tecnologicamente Falando, hoje com Vanderlei Ferreira, vice-presidente da Zebra Technologies Brasil. A Zebra é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e a gente vai bater um papo super legal agora com esse convidado ilustre. Tudo bom, Vanderlei? Como vai? Tudo bem, Tony? Tudo ótimo. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estão nos ouvindo e vendo. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo seu tempo. Eu vou começar já com uma pergunta reflexiva para você. Já deve ter refletido sobre isso já, talvez. Quem é Vanderlei Ferreira? Uau, é uma pergunta interessante. Quem é Vanderlei Ferreira? Vanderlei Ferreira, eu acho que acima de tudo é uma pessoa que teve muitas oportunidades, né? E eu acho que o Vanderlei, na realidade, não só as oportunidades, mas eu acho que eu consegui criar essas oportunidades. Eu acho que desde muito pequeno eu sempre fui muito incentivado para ser criativo, né? Porque na minha infância eu venho de uma família bastante humilde e tive que muito desde pequeno lutar para poder conseguir conquistar os meus espaços. Então mesmo em época de escola já faculdade, tive que trabalhar para poder pagar, né, meus estudos. Sempre com muito desafio, mas eu acho que isso me deu a oportunidade de desenvolver determinadas musculaturas e habilidades para poder estar crescendo aí profissionalmente. Do ponto de vista profissional, então, eu sou um felizardo, né, de ter podido passar por várias empresas, líderes de mercado de TI. Eu tenho mais de 30 anos no mercado de TI. 30 anos? Trabalhei em empresas há 30 anos. Comecei como programador, depois eu fiquei na área técnica, em empresas como Computer Associates, né, UCA. Qual linguagem você programava antigamente? Na minha época era COBOL, né? COBOL, Assembler, então isso em épocas que você não era nem nascido, em muitos dos que nos ouvem também. Obrigado. Obrigado. Quem estiver escutando conhecer a linguagem COBOL, comenta aqui. Mas bacana, eu lembro, eu já ouvi falar da linguagem COBOL. Mas depois passei, né, por várias empresas aí, Microsoft, outra empresa de grande aprendizado, Symbol, Motorola, e agora já há 6 anos aí à frente da Zebra aqui no Brasil, realmente com muito prazer. O que me deixa curioso para saber qual foi a sua primeira virada de chave. Você falou que trabalhou ali na faculdade, no colégio, você empreendeu, acredito eu. Qual foi a sua primeira virada de chave no momento que você entrou na indústria da tecnologia? Olha, a primeira virada de chave, acho que foi quando eu era funcionário de uma empresa brasileira chamada Deca, né, o grupo Deca, o grupo Duratex na época, e eu via, né, quando eu via lá a sala dos computadores, naquela época você tinha muitos computadores ainda grandes, né, de grande porte, e aquilo me chamou muita atenção. E eu sempre, como eu falei, sempre fui muito curioso, sempre fui muito atento e olhando, talvez aquilo me chamou a atenção de tecnologia. Então tinha aqueles seriados na televisão, né, de futuristas e tal, então eu falei assim, putz, tá aí uma área bem interessante. E eu acho que a primeira grande virada foi eu investir num curso de programação. Essa foi, acho que, a primeira grande virada. Apostei muito também no inglês, né? Eu percebia que tudo aquilo que era falado e tudo aquilo na área de tecnologia, o inglês era muito importante. Então acho que acabei começando a investir nisso. O inglês te deixava sempre à frente, né? Porque sempre as literaturas vinham primeiro no inglês. E ainda hoje, né, Tony, hoje ainda é muito importante, como aí as grandes empresas, as multinacionais, o inglês é fundamental. Então, se eu tiver que também já deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo e vendo, é assim, invista no inglês, invista numa língua. Ótimo. Né? É muito importante a gente ter isso, porque é o que as empresas buscam. Hoje o mundo está tão globalizado em que é fundamental a gente poder se comunicar. Comunicação é tudo. Não é só a comunicação interna, é a comunicação que também nos leva a um relacionamento, a uma possibilidade de, nessas conexões entre pessoas, te abrir outras portas.
né? Nos lugares que você menos imagina, comunicação é fundamental. E o inglês hoje ele é mais do que básico, né? Então, quando eu estava falando da virada, acho que foi muito isso. E por quê? Eu também tive a oportunidade de participar uma vez de uma apresentação com o Dalai Lama. E nessa presença com ele falou uma coisa que já fazem uns bons anos atrás, né? E aquilo me marcou muito, porque ele falou o seguinte: não existem coincidências, e sim sincronicidades. Aquela frase me marcou tanto, e por quê? Todo o esforço, o empenho que eu tive em fazer curso em inglês e tal, talvez tenha me levado por um momento síncrono e me abriu portas no mundo da tecnologia, nas empresas que eu passei e até mesmo hoje na Zebra. Quer dizer, tudo está conectado. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Fantástico. Somos cidadãos do mundo, né? Fantástico. Ótimo. E aí hoje você é vice-presidente da Zebra Technologies Brasil, com uma grande responsabilidade. Comenta um pouquinho mais sobre a Zebra. A Zebra está em mais de 80 países, se eu não me engano? Está mais de 100. 100 países. 100 países. E aí uma coisa interessante, né? Uma curiosidade, né? Muita gente talvez me pergunte e fala, poxa, mas o nome Zebra, porque no Brasil o Zebra tem aquela conotação do jogo de futebol que não deu muito certo, né? O placar que não era o esperado. E eu digo o seguinte, né? A Zebra na realidade então era uma empresa norte-americana, 50 anos de existência, e nós somos os precursores do código de barras. E na história, então o código de barras preto e branco, veio o nome Zebra. E a Zebra então adotou esse nome já há algumas décadas, e então adotando não só o animal, mas toda essa característica, a Zebra hoje tem milhares de patentes ligadas não só a códigos de barras, mas às leituras de código de barras, de QR Code, de RFID e tantas outras soluções, né? Então hoje é uma empresa com muita solução, não só de hardware e software, mas essa é a Zebra. Então deixa eu entender que é super interessante. A Zebra criou o código de barras. Sim, ela foi uma das empresas que criou o código de barras. E não tinha nome ainda de Zebra, veio o nome Zebra daí. Exatamente. O nome era outro, né? E de passado, acho que, se não me falha a memória, uns 5, 8 anos da existência da empresa, adotou-se o nome Zebra, já claro, como patente, marca registrada, etc. Mas isso já fazem 40 anos, né? Então, criou o código. Eu não sabia que o código de barra tinha tanto tempo assim. Tem. E o código de barra foi atrelado a um nome de alguém dentro da empresa? Ou foi um esforço em equipe para criar? E por que foi criado o código de barras? Na realidade, o código de barras foi o esforço, acho que, de várias indústrias, de vários segmentos. O varejo também vivia naquele momento, as indústrias, né, a indústria varejo, vivia um momento de necessidade não só de padronização, mas também de rastreabilidade, um momento também de padronização, um momento de poder levar segurança para o varejista ao identificar um produto. Então tudo isso foi sendo levado por uma necessidade do mercado. Quando o mercado, de uma forma em geral, começou a ter tantas SKUs, tantos produtos disponíveis no mundo inteiro, havia uma necessidade de se criar um padrão. E o padrão mais fácil que foi pensado primeiro eram números, mas os números tinham algumas limitações, e o código de barras possibilitou isso. Você tem uma forma que ela é difícil de ser copiada, era naquele momento, tinha um objetivo para resolver um determinado problema, né? Então daí foi criado, mas foi realmente um esforço conjunto para se criar as organizações de padronização, a Zebra entrando com o conhecimento dela na parte de fazer as impressoras, né, que fizessem as impressões de forma correta, com qualidade. A Zebra tem um percentual em cada vez que é utilizado o código de barra no mundo? Ganha um... Ah, sim. Nossa. Eu não diria assim, as patentes hoje elas estão muito mais orientadas porque se algum outro segmento, alguma outra indústria queira utilizar algum tipo de tecnologia nossa, aí ela paga. O que eu diria é o seguinte, em cada produto que você vê na prateleira que tem um código de barras, pode lembrar da Zebra, né? Eu acho que esse é o mais bacana, né? E o legal é que a gente não está só no varejo, né? Quando você, por exemplo, você vai fazer uma viagem, quando você vai ali etiquetar, quando o atendente etiqueta a sua bagagem, aquela impressora, a grande maioria delas nos aeroportos, são Zebra. Quando você talvez vá numa clínica, num hospital e tem aquela pulseira que te colocam no pulso, ali tem uma impressora Zebra. Quando
um leitor, um leiturista de conta de luz, de água, ele com um dos nossos coletores ele lê o seu consumo e ao mesmo tempo ele imprime, aí infelizmente a nossa conta, ele imprime ali na hora, também tem uma impressora portátil Zebra. A gente tem várias aplicações. Né? Vocês vendem impressoras da marca Zebra, ou vendem impressoras white label para outras marcas colocarem? Nós temos, claro que nós fabricamos para nós e temos aí várias fábricas no mundo, mas claro, muito com a nossa marca. O que nós vendemos como OEM para algumas outras indústrias são determinados componentes. Então, impressora nós não fabricamos com outras marcas, mas o engine, né, o elemento de impressão, nós sim podemos aí vender para algum outro tipo de segmento. Você sabe o que é interessante, Vanderlei? Você falou do código de barras, que como um apaixonado em tecnologia, que eu imagino que você seja, uma tecnologia, uma invenção leva a outra, e é assim que o mundo evolui. Então o código de barra levou para uma outra invenção, e essa outra invenção levou para uma outra invenção. Hoje em dia, eu conheço algumas startups que utilizam código de barra para criar soluções fantásticas para as pessoas. Eu estive na feira de tecnologia em Las Vegas, não sei se você conhece a CES, que é uma das maiores do mundo. Conheço. Tinha uma outra feira antiga também em Las Vegas que terminou, não lembro o nome dela agora, que era concorrente da CES. E lá eles criaram um negócio muito bacana. Uma das startups tinha uma pulseira que parece que ele analisava alguma coisa do seu corpo e dizia mais ou menos quais alimentos você deveria consumir que eram mais compatíveis com o seu corpo. Não sei exatamente tecnicamente falando, só que eles utilizam um código de barra para você passar na pulseira, para você passar ali o scanner e ele indicar os alimentos para você comprar. Tem um aplicativo aqui também do governo do Brasil muito interessante, que é o aplicativo Menor Preço Brasil. Achei muito interessante. Toda vez que é vendida alguma coisa, pega o código de barra, passa no produto, você consegue saber o menor preço que foi vendido próximo a você, de onde você está. Então você quer comprar, por exemplo, uma Coca-Cola. Foi vendido próximo a mim por 90 centavos, no outro lugar R$2, no outro lugar R$3. Você consegue localizar pela emissão da nota fiscal e pelo rastreamento de código de barra. Então isso que é bacana, uma invenção trazer outras invenções a partir dela. A gente vê isso muito no mundo, né? Sim. E você tocou um assunto, acho que muito interessante, né? Para você ter uma ideia. O código de barras, depois ele exigiu que fosse feito um aprimoramento em termos de velocidade. E aí criou-se o RFID, né? Que é a abreviatura de Radio Frequency Identification. Identificação por radiofrequência. Então são aquelas etiquetas, tipo o Sem Parar, o Connect Car que a gente tem nos nossos carros. Aquilo é um exemplo de um RFID. É invisível, na realidade, por uma onda eletrônica, ele acaba lendo um código, e isso foi criado para com que você tenha uma maior agilidade na leitura, uma redução de uma intervenção humana na leitura de lotes de produtos, porque o código de barras você lê um a um. Né? Hoje, claro, a gente já tem um pouquinho diferente, mas naturalmente você lê um a um. O RFID você consegue ler vários elementos, várias tags no mesmo momento. Tá? Depois disso foi criada uma outra coisa que é através do reconhecimento da imagem. Então, antes utilizava-se laser para ler o código de barras, depois começamos também a utilizar imagem, como se fosse uma câmera. Essa câmera vai evoluindo, então quando a gente lê hoje um QR Code, tem que ser através de uma câmera. Essa câmera depois acaba evoluindo o reconhecimento facial, que a tecnologia leva para outras coisas. Então, hoje nós temos tecnologias, por exemplo, nós temos um produto, o MP7000, por exemplo, que vai num caixa de um supermercado. Ele consegue ali, na hora que o funcionário está passando um produto, ele consegue verificar, poxa, aqui tem um código de barras de uma maçã, mas está passando aqui uma furadeira. Opa! Então a imagem não condiz com aquele código de barras, por exemplo. Então isso, você já tem hoje tecnologias que ajudam, não é só varejista, isso também funciona muito atrelado na parte de indústria também, no controle de qualidade. Então você vê que uma coisa, como você comentou, né, Tony, ela vai puxando a outra. E a tecnologia é isso, né? Tecnologia é inovação, é criatividade, mas elas, na sua grande maioria, são geradas, são formadas pela necessidade humana.
há uma necessidade, né, e os cientistas, óbvio, os engenheiros vão atrás em tentar resolver aquele tipo de problema. Né, e assim nós estamos Você aí. comentou muito bem aí do reconhecimento de imagem. E o reconhecimento de imagem, por muitas vezes, usa aí a inteligência artificial. E aí está sempre melhorando o reconhecimento dessa imagem baseado em dados que ele captura. Né? Você vê a inteligência artificial aí nos próximos 5 anos como algo muito popular que todo mundo vai estar usando, às vezes até sem perceber, mas que vai estar ajudando no dia a dia das pessoas? Com certeza. E acho que você colocou um ponto bem importante. O entre aspas aí, sem perceber. Hoje já existem muitas coisas onde a inteligência artificial é utilizada e nós nem percebemos. Ou talvez nós já nos acostumamos, né, e não percebemos. Então, quando nós ligamos para um call center, quando nós somos atendidos, ou até mesmo num website, que a gente começa... É muito comum, né? Você entra num website e, de repente, você começa a receber mensagens daquele produto que você começou a pesquisar, de repente, de uma hora para outra. Ali, por trás, nós temos, claro, não só robôs, mas também tem muita inteligência artificial, sabendo qual é o nosso comportamento, como que nós reagimos a determinados estímulos. Então tudo isso nos leva a um uso cada vez maior de inteligência artificial. E quanto mais dados nós temos, mais informações de valor nós poderemos obter. Né? Então transformar dado em informação, acho que esse é um grande papel da inteligência artificial. E aí a gente está num momento muito crítico hoje da sociedade como um todo, do mundo, que é a preocupação das pessoas em compartilhar dados. Mas essa preocupação não é por conhecimento, as pessoas não têm esse conhecimento, no meu ponto de vista. É mais por histeria das pessoas. Né? Então aconteceu um problema que muita gente se preocupou e a comunicação foi truncada para outras pessoas leigas que não entendiam muito bem e acaba que grande parte da população hoje tem medo de compartilhar os dados, não se sabe por quê. Apenas porque o vizinho também está com medo, né? E fala mal de compartilhar dado. Então acaba que talvez isso possa, eu não sei se você tem o mesmo ponto de vista que eu, mas talvez isso possa atrapalhar a evolução tecnológica da sociedade como um todo. Eu não sei se é um medo sem um conhecimento por trás de muitas pessoas. É claro que tem a preocupação, sim, do compartilhamento de dados e tal, mas o meu ponto de vista é que não tá muito assim, sabe? Eu queria até ver a sua opinião também sobre isso. Olha, acho que é um tema também muito interessante, né? Quando a gente fala de informação, é óbvio que nós temos que prestar muita atenção em como compartilhar essa informação. Hoje em dia, com as tecnologias, qualquer tipo de coisa que você publica, ela é eterna, né? Então não tenha dúvida. E acredito que muitos, talvez jovens, estejam nos vendo aqui, e minha mensagem é: tome muito cuidado, né? Porque, de novo, a coisa é eterna. Em algum momento, daqui a alguns anos, décadas, alguém vai poder publicar aquilo que você falou, sua imagem, ou seja lá o que for. Então, cuidado tem que ter. E eu vi tempos atrás um exemplo muito interessante, transportando para o mundo real, que é assim, a porta da nossa casa. Né? Você deixaria a porta da sua casa aberta o tempo inteiro? Óbvio que não. Então, quando a gente fala da informação, da nossa informação, nós temos que tentar lembrar que essa é uma porta aberta da minha casa que eu estou deixando ou não. Então é muito isso. E claro que eu acho que a gente também tem que contar aí com os órgãos públicos, né, com o governo de uma forma geral, para nos ajudar com essa gestão. Claro que talvez em alguns momentos a coisa pode ser muito ao extremo, e para mim tudo aquilo que são os extremos não é bom, mas talvez seja necessário, porque eu acho que existe também muita desinformação. E também um ponto, eu acho que é desinformação, eu acho que as pessoas talvez não saibam como buscar a informação correta. Né? Tem tanta informação que ela acaba virando desinformação. Né? É verdade. Então acho que é esse aspecto. Eu acho que primeiro é sempre lembrar quando nós falamos, e aqui mesmo nós estamos aqui conversando, mas isso que nós estamos aqui fazendo pode ser visto daqui a milhares de anos. Então assim, eu acho que é esse o cuidado, essa atenção que nós sempre devemos ter. Né? Prestar atenção como figuras públicas, como figuras no mercado, nossos vizinhos, etc. Como é que nós queremos deixar essa porta
da nossa casa, aberta, ok, mas com cuidado, não escancarada. Vamos deixar ali, vamos cuidar dessa porta, dessa comunicação, dessa exposição toda. A gente falando de inteligência artificial, obviamente nos remete a futuro. E futuro, a gente fala de robotização, também um dos temas do futuro, e parece que a Zebra nesse ano comprou uma empresa de robôs na Califórnia, se não me engano, é isso mesmo? Sim, a Fetch Robotics, que é uma empresa baseada na Califórnia. Já estão olhando o futuro. Sim. Hoje em dia o mundo está tão dinâmico em que a Zebra também já deixou de ser uma empresa puramente de hardware já há alguns anos atrás. A Zebra vem investindo pesadamente em soluções de analytics, em soluções preditivas, em soluções de software para ajudar as empresas a fazer a gestão dos seus colaboradores e que tipo de atividades que eles exercem, olhando aí sim sempre eficiência operacional, redução de custo operacional, tudo isso para levar um benefício para o cliente final, né? Uma experiência ótima do cliente final. Quando a gente fala de robôs, o objetivo foi estender então esse tipo de oferta. Primeira parte de robô tem um dos nossos robôs chama Ema. Ele é um robô que ele anda pelos corredores, por exemplo, de um supermercado, de um corredor de loja, e ele captura as imagens para ver se aquela imagem, a distribuição dos produtos está ok, se não está tendo ali uma ruptura, se estão seguindo realmente o planograma. Então esse é um tipo de robô. A Fetch tem robôs especializados para a parte de depósitos. Então, onde realmente essa grande dinâmica hoje em dia de logística ela é fundamental, crucial para qualquer tipo de operação. Então ela otimiza o recurso humano, né, fazendo com que o robô faça o trabalho, por exemplo, de maior caminhada que tem que ser dado dentro de um grande depósito. O colaborador que faz ali o picking, packing, ele fica muito mais num setor, e o robô que se encarrega de fazer o last mile. É ele que vai percorrer a grande distância levando os produtos para um empacotamento, para um dispatch. Então o robô faz essa função. Qual formato? Nós temos 3 ou 4, um deles é capaz de carregar pallets e levar automaticamente para outro setor, outros já são mais capacitados para carregar pequenas caixas. Então tem alguns formatos, alguns tipos, mas muito nesse foco de logística, e como a gente vê hoje essa grande dinâmica, né, no consumo de e-commerce, o consumo do varejo de uma forma muito otimizada, logística é e será nos próximos anos um ponto aí de muita atenção, de ter um grande diferencial competitivo. Então por isso que a Zebra também decidiu investir nessa área. Muito bom. São robôs online ou offline? Eles são robôs online, né? Então eles têm não só, claro, uma programação, mas eles também recebem ali dinamicamente em tempo real novas orientações de como realmente proceder em determinadas situações. Eu não sei se vocês também estão olhando para a área de robôs para pessoas físicas, né? Os humanoides, não sei se é essa a definição certa. Não, por hora não. Não. Acho que como empresa, a Zebra tem uma especialização muito grande, né, nessa parte nossa histórica, de sempre podemos apoiar as empresas do ponto de vista de identificação e rastreabilidade de ativos, né? Então é o que a gente vê. É claro que amanhã a gente nunca sabe, né? Então pode ser até que nós venhamos a investir nesse tipo de área, mas hoje nós permanecemos ainda muito nessas áreas em que nós temos um grande foco, que nós somos temos uma grande expertise, né, em que nós temos a certeza que a gente pode continuar contribuindo em muito para as várias empresas, vários segmentos nessas nossas áreas. E vocês têm muitos serviços e produtos, tem diversos, e uma coisa que chama muita atenção quando a gente entra no site da Zebra é uma frase que tem escrita na headline, pelo menos no site Brasil: capacite a linha de frente dos seus colaboradores, da sua empresa, no caso. E isso vocês também têm. Como é que é o programa de capacitação de vocês? Como é que fala um pouquinho mais desses serviços, por gentileza. Na realidade, quando a gente fala de levar autonomia, quando nós falamos no empoderamento desse colaborador que trabalha nas pontas, eu digo que é onde as atividades de negócio realmente acontecem. Quando a gente fala, por exemplo, né, um ERP ele só vai
trabalhar de forma eficiente, trazer os resultados que os executivos precisam para tomar decisões, se os dados nas pontas forem coletados de forma correta, adequada, veloz, precisa. E é onde nós atuamos. Então o colaborador lá na ponta, ele tem, por exemplo, um coletor de dados, um scanner de leitor de código de barras, etc. E ele é o principal elemento que vai fazer vai alimentar um sistema como um ERP. Então nós levamos essas soluções para as pontas. Então quando você perguntou como que nós fazemos isso, na verdade de algumas formas. A primeira delas é através das nossas soluções, dos nossos equipamentos. A segunda é também deixando com que o pessoal das áreas de TI, das empresas, tenham sim uma boa gestão desses equipamentos nas pontas. Nós podemos rastrear efetivamente o que um equipamento está fazendo, nós podemos programar esse equipamento à distância, nós podemos identificar se ele está com algum tipo de falha ou não, que nós chamamos de DNA. Então nós temos o Scanning DNA para os nossos scanners, Mobility DNA para os coletores de dados e o Printing DNA para as nossas impressoras. Então tudo isso para facilitar com que as empresas tenham uma melhor gestão, tenham produtividade, agreguem valor no seu dia a dia. Tá? Muito bacana. Você falou no começo da nossa entrevista que você é muito curioso, né? E você assistia aqueles seriados futurísticos e tal. Já assistiu Jetsons, provavelmente, né? Na sua infância. Com certeza sim, né? E volta em alguns momentos também. É o tipo de seriado que sempre volta em alguma propaganda por aí, né? E você sabe, e agora está mais em alta ainda do que dos últimos 20 anos os Jetsons. Muitas vezes gente na rede social postando. Eu não sei se você sabe, é uma curiosidade. Descobriram que o pai da família dos Jetsons, não lembro o nome dele agora, o dia do nascimento dele é dezembro agora, de 2021. Foi quando ele nasceu. Né, que disseram aniversário dele. Alguém falou isso, é uma reportagem essa semana de um blog. Então a gente está definitivamente entrando no futuro fictício que era 30 anos atrás, né? Que interessante. Sim, isso. E tinha Jetsons, Túnel do Tempo, tinham vários seriados meio malucos, né? Mas vamos lá, eu gosto muito mais de um Star Wars, uma coisa assim muito mais, né, muito mais dinâmica. Eu também adoro Star Wars, gosto muito também. Aproveitando para falar sobre isso, sobre os seriados que você gosta, eu quero mover uma pergunta agora para uma curiosidade que eu tenho e o público tem muito também, que é que tipo de aplicativo um vice-presidente, um C-level de uma grande multinacional como a Zebra usa no dia a dia? Não tem problema você falar marca, se você quiser. Pedir carro, pedir comida, qualquer aplicativo que te ajude na produtividade, ajude na qualidade de vida, de meditação. O que você gosta, o que você acha interessante, o que você mais usa? Olha, sem dúvida nenhuma, tempo é um fator muito importante. Eu acho que não só na vida de um executivo, mas também na vida de qualquer um. O tempo, ele é finito, ele é talvez eu acho que o bem mais valioso que a gente tenha. E não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Eu acho que nós temos que prestar muita atenção ao tempo. O tempo que nós dedicamos para a empresa, o tempo que nós dedicamos para a nossa família, o tempo que nós dedicamos para os nossos amigos. Então, quando eu falo de tempo como executivo, eu não vivo sem um Outlook. Para mim a agenda ela é fundamental. Então, assim, todo mundo vai falar, puta, mas é um negócio tão básico, né? Mas eu diria que o básico é o que, em muitas ocasiões, é o que funciona, é o que nos dá uma maior liberdade para eu poder controlar. Então, eu sempre uso assim, eu tenho os meus espaços na minha agenda para eu fazer as minhas atividades. Então eu tenho espaços pela manhã para fazer minha atividade física, eu tenho espaços no final do dia, porque é a hora de eu começar realmente a terminar as minhas atividades, se eu tenho algum e-mail pendente, algum problema que eu tenho que resolver. Atividade física, você é academia ou você faz uma corrida, academia? Você tem não, eu gosto de academia. Algum aplicativo que te ajuda na academia ou não? Você não usa nenhum aplicativo de treino? O da própria academia é que me ajuda, né, normalmente a manter o ritmo né, de evolução, né? Mas também uma coisa assim muito básica. Sou um usuário muito de iFood, sou. Hoje em dia a gente acaba usando muito. Verdade. Os também de transporte, então Uber, 99 Táxi, é uma coisa que eu acabo usando bastante também.
né? Eu olho muito também a parte de as soluções de disponibilidade de voos, porque também é importante saber os horários de um voo, de outro, o que vai sair, que horas vai chegar. Você sabe, né? que o de transporte, lá em Paris agora, não sei se é recente ou não, tá com moto também. Moto é mais cara que o carro, pra você pegar uma moto em Paris. E tem helicóptero em Dubai agora também. Já teve em São Paulo, teve uma tentativa, eu acho, de colocar helicóptero no Uber. Tentaram colocar, mas lá tem um helicóptero lá, custa 560 ED, mais ou menos R$800, uma volta de helicóptero, que é um valor, R$800 não é um valor, né, astronômico para um helicóptero, até, entre aspas, talvez popular para muita gente daí, classe média alta. Outro também aplicativo, só para finalizar aqui rapidinho, Não, mas fala. Vivino, né? O Vivino também é um que eu gosto. Não sou um grande conhecedor que é o de Vivino? vinho. O Vivino é um software bacana que você pode tirar fotos dos rótulos de vinho que você consumiu, por exemplo, ou você compartilha, você aprende com outros, né, apreciadores de vinho. Rede social de vinho. É uma rede social, mas você grava nele também, na realidade, o teu histórico. Né? Eu acho que, gostei desse, não gostei daquele. E como eu gosto de vinho, né, como descendente aí de italiano, gosto de vinho, família tradicional, mas eu não sou um grande conhecedor. Né? Então, mas me ajuda a aprender, né, a diferenciar custo-benefício. Então, um aplicativo bastante interessante. Estou até olhando aqui o meu celular para ver o que realmente eu uso com mais frequência. Tá bom? Fala mais um, gostei desse último. Fala mais um ou dois aí que você usa assim, na sua qualidade de vida. Como falei no começo, né, eu me acho muito criativo. E eu acho que criatividade vem de você observar coisas. Eu olho muito o Pinterest, porque o Pinterest me mostra sempre coisas muito diferentes de design, de arte, de cultura, gastronomia, esporte automobilístico. Eu adoro Fórmula 1. Mural de ideias. Então, mural de ideias. Então, isso me dá o poder de criatividade. Eu acho que eu consigo conciliar, através da conciliação das imagens, me leva para uma outra dimensão a pensar coisas novas, a unir com o meu trabalho, a unir com o meu dia a dia. É a dinâmica que pelo menos eu adoto para mim. E é o que difere, a criatividade é o que difere da máquina, do robô, porque o robô não consegue ter criatividade, ele consegue copiar baseado em dados, agora não consegue ser criativo. Né? Eu acho que o grande diferencial do profissional do futuro, que já existe no presente, como você e alguns outros, é a criatividade e a palavra-chave curiosidade. E você tem os dois, isso é muito bacana. Acho que a gente tem que buscar... nós temos que buscar caminhos, né, em como seres humanos, como que nós podemos ser melhor a cada dia. O que a gente não pode nunca, na minha opinião, é ficarmos parados. Parado no tempo, esperando que alguma coisa aconteça. Nós temos que nos movimentar, nós temos que acelerar. Também outro exemplo que eu uso é a famosa escada rolante. Né? Então, é o exemplo que... imagina uma escada rolante descendo e a gente querendo subir. Então, se a gente mantém somente o ritmo da escada, a gente vai estar ali naquele ritmo, naquele mesmo nível. Se qualquer segundo que você para, você volta para baixo. Interessante, e nós temos que, se a gente quiser chegar no topo, se a gente quiser chegar em algum lugar, a gente tem que acelerar, a gente tem que sair do normal, a gente tem que ir o além, a gente tem que buscar o diferente, né? É isso. A analogia é fantástica. Essa escada rolante vindo ao contrário, você consegue subir. Se você caminhar mais rápido, vai chegar mais rápido. Só que se você parar, ela vai te levar para baixo. Fantástico, fantástico. Adorei. Só uma mensagem fantástica para quem está escutando aí. Uma analogia para a gente refletir. Vi que você é uma pessoa muito reflexiva, também gostei disso, né? Que pensa muito. Aparentemente, pelo que eu vi de você, pelo que eu conheci de você, você é uma pessoa que pensa muito em você, na vida, né? Pensa... além, né, da tecnologia e do profissional em si. Você, pelo menos é o que eu entendi. É isso mesmo? Você é uma pessoa reflexiva? Eu acho que sim. Eu gosto, eu acho que é importante. Filosofa. Acho que assim, a gente tem... O trabalho é fundamental. Né? Eu acho que nós temos o trabalho como uma base. Mas, como eu falei, a gente não pode esquecer dos outros pilares que conduzem as nossas vidas, né? Falei da questão da família, falei da questão dos amigos. É importante a gente manter esses pilares, e tem também a questão do eu. Né? Nós, na minha opinião, nós temos que estar também atentos ao eu. Eu preciso estar bem para com que eu
esteja bem para minha família, com que eu esteja bem para os meus amigos e, consequentemente, eu possa desempenhar o meu trabalho de uma melhor forma. Essa equação é fácil? Óbvio que não. Ninguém é super-homem ou super-mulher, né, para poder fazer tudo. Não, existem falhas, a gente erra, a gente aprende, mas faz parte da vida humana. Nós somos humanos, nós erramos. E, se erramos, vamos corrigir rápido. Vamos tentar identificar rápido, vamos para frente rápido. Não vamos ficar só nos amargurando, não, vamos para frente. Né? Acho que a vida é tão bonita, tão bela, cheia de oportunidades. Vamos para frente. Acho que é bem por aí. Tá? Fantástico. Onde fica o headquarter da Zebra? Lá fora? Bom, o headquarter, nós temos o nosso principal headquarter fica em Chicago. Chicago. Né? Fica em Chicago. Nós temos outros centros de engenharia e desenvolvimento. Tem um outro centro em Long Island, numa cidade chamada Holtsville, onde fica o nosso centro de engenharia de scanners e de coletores de dados. Em Chicago fica o nosso time, o maior time de impressoras. E nós temos ainda também ali na região de Washington o time de RFID, né? RFID. Ficam lá. Então são vários centros. No Brasil nós estamos aqui em São Paulo. Um dia eu vou passar lá para conhecer. Opa! Se estiver lá, a gente toma um café. Tomar um café. Prazer. Com prazer. Finalizando, geralmente eu peço para o convidado deixar uma mensagem para as pessoas que estão escutando. Você já deixou vários insights interessantes, mas eu quero pedir para você deixar esse insight final para as pessoas que estão escutando aqui. Mas tem uma curiosidade minha, só para fechar entre parênteses aqui, que eu sei que a Zebra trabalha com wearables também, né? Com wearables que a gente usa, relógio, corrente, anel, enfim. Você usa algum wearable e você acha que... Eu sei que vocês trabalham mais focado em B2B, né, com negócios, mas na sua opinião pessoal, você acha que o wearables é uma realidade no futuro para a maioria das pessoas? Usar um relógio, um anel que paga conta, passa contato, o que você acha? Eu acho que é a grande tendência. Tudo aquilo que facilita, acho que a nossa vida, que tire de nós aquilo que é o repetitivo, que é um gasto de energia desnecessário, ele vem para ajudar. Então hoje a gente já vê, né, os relógios, a gente já vê os anéis, a gente já vê outras beacons, então são, né, os smart cards por aproximação, tudo aquilo que leva facilidade para a vida cotidiana, eu acho que é uma grande tendência. E quando a gente transporta isso para o mundo corporativo, também. Qual colaborador dentro de um depósito, às vezes num calor de 30 a 35 graus, não gostaria de ter o seu trabalho mais simplificado, não gostaria de ter as atividades mais bem orientadas, não gostaria de poder carregar menos peso, né, que os movimentos que ele tenha que exercer sejam movimentos mais naturais, quando ele vai atender um cliente que também que ele possa ter instrumentos muito mais adequados para aquela função que ele exerce. Então eu vejo que sim, acho que a parte de ergonomia é uma coisa, e design é uma coisa muito utilizada. Já foi o tempo, mesmo do Zebra, que se desenhava alguns equipamentos simplesmente pelo ponto de vista de engenharia. Hoje não, hoje é uma integração dos times engenharia, a parte de design, a parte ergonômica, a parte de materiais. Então tudo isso é muito estudado. Hoje a engenharia nos permite isso, né? Já evoluiu tanto, e quando você consegue agregar em alguns equipamentos essa união de beleza, funcionalidade, ergonomia, nossa, é fantástico, não só para a nossa vida cotidiana, mas também para os colaboradores, aqueles que trabalham, como eu comentei, em centros logísticos, varejo, hospitais, clínicas, indústria, seja lá onde for. Olha, eu achei nosso papo muito bacana, incrível, obrigado demais pelos insights. Imagina, prazer é tudo meu. Foi um prazer, e eu queria que você deixasse, por gentileza, uma mensagem final. Pode ser de qualquer coisa, empreendedorismo, tecnologia, business, o que você achar melhor falar para as pessoas que estão nos escutando aqui. Legal, tá bom. É até difícil, né, a gente imaginar assim numa mensagem. Mas talvez eu acho que a mensagem seja resumida em uma palavra, né? A palavra talvez seja atitude. Eu acho que nós temos a possibilidade de transformar esse mundo num mundo cada vez realmente melhor. E para isso nós temos que ser pessoas, sejam quais forem, independentemente de sexo, orientação sexual, preferências ou não importa, todos nós. Acho que quanto mais atitude nós temos, quanto mais demonstração daquilo que nós queremos de melhor, não só para nós, mas para todos,
ela é fundamental. Tudo isso se converte em coisas positivas. Tudo isso se converte também, não deixa de ser de uma melhoria, de uma qualidade de vida para todos. E a atitude também, eu acho que quando a gente olha também o mundo corporativo, é o que eu como executivo mais busco. Eu não busco às vezes aquele profissional que seja mega, ultra, master, PhD numa determinada função, mas eu busco nos profissionais aqueles que tenham atitude, aqueles que queiram realmente fazer, aqueles que queiram contribuir. Eu acho que é isso que mais a gente precisa nos dias de hoje, não só no nosso grande e querido Brasil, mas no mundo. E nós aqui como um país precisamos de gente, sim, para transformar isso aqui cada vez mais num mundo melhor. Então, para mim, eu acho que eu resumiria, tudo isso assim: tenhamos mais atitude. Positivas, óbvio. Grande site. Obrigado, Vanderlei. Como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais ou na internet? Eu tenho o meu LinkedIn, eles podem me achar lá como Vanderlei Ferreira, Vanderlei com V e com I. Também eu estou no Facebook, também tenho lá estou no Instagram. Mas eu diria o seguinte: então o que eu mais uso hoje realmente é LinkedIn, porque as pessoas me procuram para algum tipo de papo, algum tipo de necessidade. Eu estou lá à disposição. Às vezes demora um pouquinho, porque às vezes pode ser tem uma outra demanda um pouco maior. A Facebook também é mas eu gosto muito do LinkedIn, porque é uma plataforma que eu acho que a gente pode se comunicar melhor, é um ambiente muito mais bem seguro, profissional, bacana. Então, acho que ali tem muita informação válida. Também adoro o LinkedIn. Muito obrigado, Vanderlei. Obrigado demais pelo seu conhecimento passado. Obrigado, Tony. E até a próxima. E você que está assistindo, espero que você tenha gostado do nosso episódio com o vice-presidente da Zebra no Brasil, que é o Vanderlei Ferreira. Fantásticos insights que ele colocou aqui. E comente se você quer complementar alguma coisa, se você gostou. Comente aqui que a gente vai responder para você, tá bom? Forte abraço e até a próxima no Tecnologicamente Falando.